é bom conversar com um amigo. E é melhor ainda quando esse amigo é referência. E esse cidadão é uma das referências que tem. Nauro Júnior, seja bem-vindo. Muito bom nos encaminhar para a TV hoje, para recebê-lo, para conversar contigo e para saber um pouquinho dos passos que o Nauro tem dado no seu mundo, que se transforma no nosso mundo também. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bira. Tu sabe que a admiração é mútua, que quando eu cheguei em Pelotas, um dos fotógrafos que eu procurei como referência aqui foi tu. Tu é um grande fotógrafo, apesar de estar na TV, né? Eu gosto de dizer que a gente faz algumas outras coisas, mas nós somos fotógrafos. Quando tu disse o escritor Nauro Júnior, eu tomei um susto, porque eu acho que eu nunca vou me considerar um escritor. Eu sou um retratista que gosta de escrever. Esqueci do filósofo ainda. E acabei escrevendo um livro que fez sucesso, né, na 38ª Feira do Livro, que foi a noite que não acabou. E prometi que nunca mais ia escrever um livro, porque escrever é um exercício de sofrimento, é um exercício de viver a vida de outras pessoas, e isso interfere diretamente na tua. E eu não cumpri com a minha palavra. 2 anos depois eu estou lançando outro livro na Feira do Livro de Pelotas, na 40ª Feira do Livro. Estou com muita expectativa, porque é uma história de literatura fantástica, uma história real, com a qual eu convivi com pessoas que a vida deles passaram a ser a minha passou a ser a deles. Era para ser uma história totalmente real, o livro, e ele virou um romance no meio do caminho por uma série de coisas que aconteceram, que fugiram do meu controle. Então o livro tem 70% de história real, tem 20% de ficção e tem 10% de autobiografia. Eu botei um pouco de mim no livro, eu botei um pouco da minha história. Eu brinco em casa com a Gabi que se eu não escrevesse esse livro, algumas coisas que aconteceram na minha vida eu ia ter que parar num divã de um psiquiatra, enfim. E como eu escrevi o livro, eu passei meus problemas para o meu personagem e agora ele que resolve, entendeu? Porque não são mais meu e eu poupei o dinheiro com o psiquiatra. Então, eu acho que é uma história interessante, passada aqui na cidade, né? Ali na Vila da Palha, no fim do bairro Areal, no meio da Lagoa dos Patos. É um naufrágio que aconteceu, é um resgate de luta, de sobrevivência, que eu acho que todos nós temos um pouquinho, né, no cotidiano, né? Todos nós somos um pouco náufrago no dia a dia. De vez em quando a gente se vê no meio da multidão, completamente sozinho, pensando: e agora? O que eu faço para submergir nesse naufrágio que eu tô metido, né? A gente tem nossos problemas, e nós temos que encontrar solução. E quando a gente encontra a solução, a gente sobrevive a mais um naufrágio. Eu acho que, de alguma forma, o Nico, que é o meu personagem principal, ele vai nos ensinando, né? Que a luta contra a vida, tu jamais vence, tu só adia, né? Tu vence uma batalha, a luta contra a morte, né? Tem gente que diz: eu venci a morte. Não, tu venceu uma batalha, a morte ninguém vence, né? Eu acho que esse livro fala um pouco disso tudo. Como tu falou, o filósofo, né? Porque eu cursei filosofia, então eu cursei filosofia, mas eu venho de uma origem humilde. Então eu brinquei um pouco com essa coisa mais clássica da literatura filosófica com a coisa mais popular que existe, que é um ditado popular, né? Tem um momento que o meu personagem diz no meio da água, assim: eu tô com tanto azar que se eu comprar um circo, o anão cresce, né? Então, vai desde uma brincadeira que ele está fazendo ironia com a própria desgraça em que ele está metido, até o momento em que ele analisa exatamente essa coisa da morte, né? Eu estou aqui num devir, num eterno fluir de todas as coisas, onde não existe um passado e não existe um futuro, existe um eterno presente que se renova a cada minuto para se transformar num novo presente. E o passado não existe mais e o futuro ainda não existe. Então, tudo isso eu vou brincando no livro, né? E foi um desafio muito grande escrever um livro sozinho, porque eu não sou escritor. Apesar de já estarem dizendo que eu sou escritor, e em alguns lugares
que eu vou falar, dizem, como tu disse agora, o escritor, eu não me considero escritor, porque para mim escrever é muito difícil. Talvez eu escreva como uma provação minha, assim, porque na fotografia, de alguma forma, as pessoas já me respeitam, eu já tenho um trabalho consolidado, e daí eu acho que perde a graça, entende? Eu sou meio assim, quando eu já consegui, perde a graça, entendeu? Com exceção da Gabi, da Sofia e da Dani, que são minhas duas filhas e minha mulher, o que eu já conquistei perde a graça. Então eu fico buscando novos desafios. E nesses novos desafios eu resolvi escrever. E estou escrevendo meu segundo livro, que está pronto. Né? Eu estou louco para largar ele na rua, porque no momento em que eu largar ele na rua, eu me livro dele, ele não é mais meu, ele é de quem lê. E estou louco para que isso aconteça, e vai acontecer no dia 8 de novembro aqui em Pelotas. Nauro, tu tem uma carreira, como usando a sua expressão, consolidada na fotografia. E se escrever causa dor, fotografar causa muitas dores. No escrever tu pode te relatar, na fotografia tu tem que compor. E sempre sem ação na ação. Ou seja, tu relata um fato, tu copia um fato. Evidente que tem N caminhos que se percorrem para chegar a esse produto final e passar essa mensagem que às vezes se desenvolve em milésimos de segundos. É muito fugaz o tempo, o ato da fotografia, do fotografar. E eu não vou chover no molhado, porque grande parte da nossa comunidade lhe conhece e sabe da sua caminhada e da sua mestria nesta área. Mas deixa eu tentar achar assunto, porque tu acabou com o assunto. Tu relatou o livro antes que eu começasse. Veja bem, então eu vou tentar sair do lugar comum que eu tinha como centro de pauta, que era falar do náufrago de um mar doce. Mas a gente falou bem pouquinho ainda, né, Bia? Pois é, mas tu me tirou todos os buteados do bolso aqui. Tem um certo filósofo do cotidiano que diz que um homem se realiza, homem em gênero, se realiza quando tem um filho, sim, já quando tem plantam a árvore, plantei mais de 1000. E quando escreve um livro. Tu já está no segundo. Eu sei que essa ansiedade da persona Nauro é extremamente inquieta e fugaz. Tu passa como um vento, mas tu marca tão profundamente as pessoas aonde tu transita e aonde permitem que tu atue, porque o Nauro é muito forte, ele é muito consistente. Tu está conseguindo ter essa leitura da vida do Nauro também, nesta caminhada que às vezes tu não aparece? Eu não sei se eu estou filosofando. Não, eu acho que tu está sendo bem pragmático, assim. Eu acho que tu tocou numa questão que eu não gosto de pensar muito, que é analisar o Nauro. O Nauro me atrapalha um pouco às vezes, sabe? Eu queria ser menos Nauro. Às vezes eu fico falando em casa e isso é uma discussão, né? Isso aqui tá meio divã, né, Bida? Isso aqui tá ainda meio, bem, né, Nauro? Às vezes porque para ter qualidade de vida nós precisamos pensar esses desconfortos, né? E viver é desconfortável. Eu fico falando às vezes em casa que às vezes eu não sei se eu gosto de quem eu me transformei, né? Porque eu nasci numa família de 8 irmãos, meu pai uma pessoa simples, meu ídolo, mas uma pessoa muito simples, minha mãe, né, também uma pessoa... Eu aprendi a ler, aprendi a gostar de ler vendo meu pai ler um jornal que nem sempre era do dia, né, e minha mãe lendo a Bíblia. Eles são referências muito fortes para mim, mas pessoas muito humildes que o único objetivo que eles tinham é que nós fôssemos pessoas honestas, que não tivessem vícios e que acreditassem em Deus. Se nós conseguíssemos isso, trabalhadores, não interessa no que. Nós poderíamos ser servente de pedreiro, nós poderíamos ser gari, nós poderíamos ser, né? Mas tínhamos que ser justos, honestos e pessoas com índole, né? E graças a Deus eu acho que o pai e a mãe alcançaram isso
com nós todos, os irmãos, a gente conseguiu realizar o sonho deles. Só que eu tinha uma coisa, eu era o único filho que tinha uma inquietação, assim, né? Eu queria muito mais, né? Eu sempre, quando eu entrava, eu fui sapateiro, minha primeira profissão foi ser... Antes, né? Eu acho que quando criança, meu pai trabalhava numa fazenda, a gente plantava, colhia, tirava leite, enfim. E eu sempre fui muito dedicado. Mas tu queria participar da vida do circo também. Isso foi meu primeiro sonho de profissão, foi ser palhaço de circo. Que teve o circo do Zé Folia, lá no bairro que eu morava, e eu me encantei, comecei a vender algodão doce, pipoca no circo e convenci eles a me levar embora. E tentei fugir com o circo, porque eu queria ser palhaço. E a mãe descobriu que eu ia fugir com o circo. No dia que o circo ia embora, a mãe me buscou lá. Não foi muito bom para mim. Eu tomei umas boas, umas cintadas. Das lambadas lá, né? E o sonho de ser palhaço... Acabou ali? Não acabou, porque depois que eu já estava em Pelotas, eu tirei um curso de palhaço. Aí já era clown. Era clown, mas era palhaço. Eu cheguei a me apresentar como palhaço. Mas eu sou um cara sem graça nenhuma. Eu vou te interromper, mas a filosofia nos conduz a isso. Tu consegue ser feliz e pleno quando tu consegue rir de si, né? Mas foi muito legal esse curso que eu fiz, sabe? Porque, na realidade, eu acho que durante a vida, tu não pode ficar com desejos... Tu tem que exorcizar os demônios, entende? E se eu nunca tivesse resolvido isso de tentar ser palhaço, eu talvez tivesse frustrado até hoje. E eu tentei ser palhaço, não deu. Eu descobri que eu era incompetente para ser palhaço. A fotografia até acolhe melhor. Né? E por isso talvez o meu encantamento pelo TOL, né? Uma coisa que eu sou... Eu tenho não fala agora nessa homenagem que daqui a pouco eu posso resgatar. Não vou falar em homenagem, vou falar assim o TOL. Eu me lembro desde que eu cheguei em Pelotas que o João Baquilho não tinha o TOL ainda, que era a EPTC né, era um bando de malucos sonhador, e eu tinha um encantamento por aqueles malucos, sabe? Eu não sei se os outros acreditavam naquilo, mas eu não sei nem se eu acreditava, mas eu achava tão lindo aquilo que eu achava necessário mostrar o trabalho deles. Eu fotografava, botava na 0 hora. E agora tu está sendo homenageado nos 10 anos do TOL. Bom, mas vamos voltar lá para o Nauro. Tu falou, eu estou dizendo, tu está me tirando todos os meus assuntos de pauta aqui. Me diz uma coisa, tu te sente à vontade conversando numa entrevista? Não, mas eu não. Ou nós acabamos com a pauta mesmo e agora vamos falar como se estivéssemos tomando um chá? Mas eu não dou entrevista, né, Bira? Eu vim aqui para bater um papo com meu amigo, né? Eu vim aqui para bater um papo contigo, tu me convidou. Então tu me dá um tempo de tomar uma água, pelo menos para me reorganizar aqui, que tu acabou com todos os assuntos de pauta. Tu acabou com o livro, tu acabou já com a homenagem do TOL, tu já acabou com a história da vida que eu queria também ter uma abordagem. De cada coisa, né? Porque esse programa tem uma função. Eu vou te contar em seguida, depois que a gente parar um pouquinho e mostrar os comerciais, para que eu possa me refazer, porque o Nauro realmente, ele é muito intenso e eu diria até imprevisível. Nós fizemos uma pauta, mas o cara sai... Bom, a gente volta em seguida, depois dos comerciais.